Bom dia, bom dia, bom dia. Equações do primeiro grau com uma variável é o nosso tema de hoje. Aqui é a professora Ana Carolina de Matemática. Vamos lá. Equação do primeiro grau nada mais é do que uma igualdade entre expressões, o que transforma em uma identidade numérica. Então, nós temos expressões, nessas expressões teremos letras. Essas letras são a chamada variável ou incógnita. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu tenho x mais 5 igual a 7. Essa equação é dividida em duas partes. A primeira é o que vem antes da igualdade, é chamada de primeiro membro. O que vem depois da igualdade é chamado de segundo membro. E a intenção da nossa atividade é descobrir o valor da variável, é descobrir o valor de x. Então, x mais 5 é igual a 7. Essa é fácil da gente descobrir. Quanto mais 5 é igual a 7? Sabemos que vale 2, certo? Mas não é tão simples assim. É preciso armar a conta, tá? Então, vamos lá. A intenção aqui é deixar o x isolado, para poder descobrir o valor dele. Para ele ficar isolado, esse 5 precisa sair daqui. Então, quando a gente trabalha com igualdade, a gente tem que levar sempre em consideração que o que eu faço, o cálculo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro, para manter a minha balança, para manter o equilíbrio. Então, a minha equação, eu tenho x mais 5 igual a 7. Se o meu x ele precisa ficar sozinho, esse 5 precisa sair daqui. Então, para esse 5 sair daí, eu preciso transformar em 0. 5 para 0, eu preciso tirar 5. É só trocar o sinal, olha. Se eu tenho mais 5, é só escrever menos 5. E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. E aí é só armar a conta. Eu tenho x desse lado, mais 5 menos 5, 0, vai ser igual a 7 menos 5, 2. Lembrando que esse 0 não precisa colocar. Então, x mais 0, x, vai ser igual a 2. O x sempre vale 2? Não. Em cada expressão, ele vai receber um valor diferente. Esse valor é o que vocês precisam descobrir. Segundo exemplo, x mais 10, colocar menos 10. X menos 10 é igual a 15. Então, eu preciso isolar sempre a letra, tá? A minha equação é a seguinte, só vou repetir aqui embaixo para deixar espaço. Ó, x menos 10 de um lado, do outro lado da igualdade, 15. Para eu deixar minha letra sozinha, eu preciso tirar esse 10 daí. Vou só trocar o sinal, olha. Era negativo, vou escrever positivo, vou escrever mais 10. E tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, mais 10. Então, nós temos aqui x mais 10 menos 10, 0. Não precisa colocar, tá? E 15 mais 10, 25. Então, o x vale 25.
Como é que a gente faz para calcular aí a prova real, para saber se a conta está certinha? É só substituir o x por 25. Vou fazer aqui em cima, ó. 25 menos 10 vale quanto? Vale 15. Bateu, não bateu? Mesma resposta? Então está correto. Olha esse aqui, achamos 2. Eu vou substituir, ó. 2 mais 5 vale 7. Então está correto. Vamos lá, mais 2 exemplos aqui. A minha equação, vou repetir e vou deixar um espaço. Vou olhar para o meu sinalzinho, ó, tá junto com o x, é o menos 2. E vou colocar o oposto a ele. O oposto a menos 2 é o mais 2. Tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, eu tenho aqui x, menos 2 mais 2, 0, não precisa colocar. Menos 1 mais 2, subtrai e repete o sinal do maior. 2 menos 1, 1. Positivo. Aqui, meu segundo exemplo. Nesse exemplo, eu tenho 2 números próximos do x. Se é fácil de somar, vamos somar. Então, eu tenho aqui x, 5 mais 2, 7, igual a 12. O meu x ele precisa ficar sozinho, então, próximo a ele eu somo 7, vou fazer o sentido oposto, vou colocar menos 7. E o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu tenho x mais 7 menos 7, 0, não precisa colocar. 12 menos 7, 5. Vamos continuar aí os nossos exemplos. Agora, eu coloquei 2x igual a 10. Esse pontinho aqui, ele é de vezes, tá? Geralmente não tem. Então, quando vocês observarem aí um número e uma letra em seguida, é a multiplicação. Então, 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Vamos continuar com a mesma regra. Eu preciso deixar a minha letra sozinha. Então, a gente vai usar sempre a operação inversa. A minha pergunta aqui, vou só repetir. 2x igual a 10. Aqui, se eu multiplico o x, para eu tirar esse 2 daí, eu preciso mudar a operação. Se a operação aqui é de multiplicação, é 2 vezes o x, eu vou dividir. Então, aqui vai ser dividido por 2. E tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 2x dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Vai ficar 1 vezes x, x. 10 dividido por 2, 5. Segundo exemplo. Só repetir aqui embaixo. Meu segundo exemplo é o 3x igual a 21. Se esse 3 que multiplica o x, ele precisa sair daí, eu vou usar a operação inversa. O 3, ele multiplica o x, então eu vou dividir. Vou dividir por 3. Tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes x, x. Vai ser igual a 21 dividido por 3, 7.
De novo, exemplo. 5x igual a 45. 5x igual a 45. Aqui eu tenho 5 que multiplica o x. Então, vou fazer sentido contrário. Vou dividir por 5. Tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 5 dividido por 5, 1 vezes x. Vai ser igual a 45 dividido por 5, 9. Quando for o 1 que multiplica o x, não precisa colocar. Pode colocar só o x. Vou colocar um outro exemplo aqui embaixo, só para vocês entenderem que podemos misturar isso aí. Vou colocar aqui embaixo assim, ó. X dividido por 2 mais 3 é igual a 8. Ó, fiz coisa beça. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó, para dar espaço. Primeira coisa a se fazer é tirar o número inteiro, né, que é o 3. Não é mais 3, então eu vou colocar sentido contrário, o número oposto. Mais 3, vou escrever menos 3. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Não, fiz errado. Calma aí. Vou só trocar o número aqui, que eu não botei divisão ainda. Calma aí. Vou colocar... Deixa eu dar um outro exemplo aqui, rapidinho. Vou mudar o exemplo. Vou colocar assim, ó. 2x mais 3 vai ser igual a 7. Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer é tirar o mais 3 daqui. Vou usar o número oposto. Mais 3, vou escrever menos 3. E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, desse lado vai ficar assim, ó. 2x mais 3 menos 3, 0. Não precisa colocar. Vai ser igual a 7 menos 3, 4. Agora, nós vamos dividir. Ó, fiquei com 2x, que é a mesma coisa que 2 vezes x. Vou usar a operação inversa. Ao invés de multiplicar, vou dividir por 2. E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 2 dividido por 2, 1. 1x vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Vamos lá, continuando aos nossos exemplos. Agora eu usei divisão. Olha só, x dividido por 2 é igual a 20. No lugar de dividir, agora nós vamos multiplicar. Então vai ficar 2, deixa eu usar outra cor para não confundir. Olha só, ao invés de dividir, nós vamos multiplicar. E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 2 dividido por 2, 1. Sobrou x. 1x. 20 vezes 2, 40. Fácil?
Para tirar dúvida, é só substituir o x por 40. 40 dividido por 2, 20. Bate certinho. Olha aqui. X dividido por 3. Ao invés de dividir, vou multiplicar. Então, vou multiplicar, ó. Tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, 3 dividido por 3, 1. 1x. 6 vezes 3, 18. Terceiro exemplo. O que multiplica, o que divide, eu vou multiplicar. É x dividido por 7. Então, aqui eu vou multiplicar por 7. O que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 7 dividido por 7, 1. 1x. 3 vezes 7, 21. Dúvida, gente? Se ficarem com muita dúvida, pode me mandar um e-mail que eu faço um novo vídeo para vocês explicando, dando mais exemplos, tá? Vamos lá, mais um exemplo. Olha só, eu tenho x aparecendo 2 vezes. Quando isso acontece, nós precisamos juntar x mais 4x. É como se fosse um lápis mais 4 lápis. 5 lápis. Aqui é como se fosse um umzinho aqui, ó. Só somar 1 mais 4, 5. Mais 3, igual a 13. O que soma, eu preciso tirar. Então, eu tenho mais 3 aqui, vou escrever menos 3. O que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, aqui ficou 5x, mais 3 menos 3, 0. Vai ser igual a 13 menos 3, 10. Agora sim, eu posso fazer o resto da conta. Vou colocar de azul aqui. O 5, ele está multiplicando o x. O oposto da multiplicação é a divisão. Então, vou dividir por 5. O que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 5x dividido por 5, 5 dividido para 5, 1. 1x. Esse 1 não precisa colocar. 10 dividido por 5, 2. Então, x é igual a 2. Tá? Cuidados que nós precisamos tomar aqui. Juntar letras. Se eu coloco assim, x mais x, 2x. Né? É como se fosse 1 aqui. 1 mais 1, 2. 2x. Exemplo, 3x menos x. Aqui é como se fosse 1, olha. 3 menos 1, 2. 2x. 7x menos 3x. 7 menos 3, 4. 4x. Para ter cuidado com isso, tá? Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é quando aparece o parêntese. Se eu escrevo assim, 2 vezes e abro parêntese e escrevo x mais 2, nós vamos chamar do famoso chuveirinho, que é o número que está aqui fora, vezes todos os termos entre parênteses. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Vamos lá, mais 2 exemplos. Agora misturando aí, ó, colocando mais incógnitas.
as letras e os números, eles precisam ficar sempre juntos. Então, de um lado, eu vou deixar as letras, do outro, eu vou deixar os números. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou observar o número que está maior com o x. Olha, 16x é maior do que 12. Então, eu vou deixar o 16 aqui. Para esse 16 ficar aqui, sozinho, o menos 1 tem que sair. Então, para esse menos 1 sair daqui, eu preciso usar o oposto. Oposto a menos 1 é o mais 1. Então, vou escrever aqui, ó, mais 1. E o que eu escrevo de um lado, eu preciso colocar do outro, mais 1. Então, fiquei aqui com 16x mais 1 menos 1, 0. Não preciso escrever. Desse lado, fiquei com 12x mais 3 mais 1 mais 4. Só que aqui, nesse momento, eu ainda tenho letra com número. Isso não pode acontecer. Então, para eu tirar esse 12, né, ele não pode ficar aqui. Eu tenho mais 12, porque aqui é positivo. Eu vou usar o número oposto. Oposto a mais 12 é o menos 12x. E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Menos 12x. Desse lado, fiquei com 16x menos 12x, 4x. Do outro, fiquei com mais 12x menos 12x, 0. É um positivo e um negativo. Fiquei com 4. E aí a gente continua a nossa conta. Agora, quem ficou com o x foi o 4. Ficou multiplicando. 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. Então, para eu tirar esse 4, eu vou usar a operação inversa. Se ele multiplica, eu vou dividir por 4. E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. 4x dividido por 4, x. 4 dividido por 4, 1. Então, achamos o x igual a 1. Segundo exemplo. Vou observar onde está o meu número maior, que acompanha o x. De um lado eu tenho 2x, do outro eu tenho 4x. Então, esse lado aqui é maior, o meu segundo membro. Então, eu vou deixar o meu 4x aqui. Para esse 4x ficar aqui sozinho, eu preciso tirar o menos 7. Então, vou usar o número oposto. Gente, desculpa o barulho, que a rua tá animada hoje. Menos 7, vou usar mais 7. E o que eu escrevo de um lado, eu preciso escrever do outro. Menos 7. Então, aqui, menos 7 mais 7, 0. Não preciso colocar nada aqui. Desse lado, eu vou repetir. Vou repetir o 2x e vou armar a conta. 1 menos 7, subtrai e usa o sinal do menor. Usa o sinal do maior. 7 menos 1, 6. Qual o sinal do maior? Menos. Agora, eu preciso tirar esse 2 e jogar para o outro lado, né? Tirar ele daqui. Então, vamos lá. Lembra que combinamos de deixar o 4x desse lado? Então, esse 2x não pode ficar aqui. Para ele sair daqui, eu vou usar o sinal contrário. Ele é positivo. Então, eu vou escrever menos 2x.
E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro, menos 2x. Menos 2x mais 2x, 0. Sobrou menos 6. Vai ser igual 4x menos 2x, 2x. 4 menos 2, 2. E agora quem acompanha o x é o 2 na multiplicação. Então, o 2 multiplica o x. O oposto de multiplicação é a divisão. Se eu divido de um lado, eu preciso dividir do outro. 2 dividido por 2, 1. Então, desse lado ficou o x. E do outro, menos 6 dividido por 2. Lembra que nós fizemos na aula, se eu não me engano, na última aula presencial? Dividido por 2. Aquele é positivo. Regrinha da multiplicação e da divisão. Menos com mais, menos. 6 dividido por 2, 3. Então, a minha resposta ficou menos 3. Último exemplo, vamos lá. Quando a gente usa parêntese. Quando aparece parêntese numa conta e um número aqui fora sem sinal, significa que esse número que está aqui fora está multiplicando todos os fatores dentro do parêntese. Nós falamos que ele está em evidência. Então, quando esse 3 ou outro número qualquer ele está em evidência, ele multiplica todo mundo que está dentro do parêntese. Dessa maneira, olha só. Como se fosse um chuveirinho, esse número em evidência, ele multiplica o x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, esse mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Vai ser igual, aqui o 4 novamente, o 4 em evidência. 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos x, menos 4x. Vou observar o meu valor do x, quem é maior. O 3 positivo é maior que o menos 4, então esse 3 vai ficar aqui. Para ele ficar aqui, eu preciso tirar esse menos 6. Eu consigo tirar esse menos 6 usando o sinal contrário. Se nele está o menos, eu vou usar o mais. E o que eu coloco de um lado, eu preciso colocar do outro. Então, ficou assim, 3x, menos 6 mais 6, 0. E do outro lado, 12. Vou armar a conta logo. Número com número, olha só. 12 mais 6, 18. E vou repetir o menos 4x. Agora, esse menos 4, ele não pode ficar aí. Para eu tirar esse menos 4, é só usar o sinal contrário, o sinal oposto. Ele está com negativo, ó, menos 4x. Então, eu vou usar mais 4x. E o que eu coloco de um lado, eu preciso colocar do outro, mais 4x. Então, nós temos aqui 4x mais 3x, 7x. Do outro lado, nós temos 18 menos 4x mais 4x, 0. Para eu deixar o meu x sozinho, o que multiplica, eu vou usar o sentido contrário. É o 7 multiplicando o x, então eu vou dividir por 7.
E o que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro. Então, 7x dividido para 7, x. 18 dividido por 7, 18 sobre 7. Pode deixar assim ou resolve. Vou resolver aqui no cantinho, ó. 18 dividido por 7. 18 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. Sobram 4. Desço 0 e acrescento a vírgula. 40 dividido por 7, 5. 5 vezes 7, 35. Sobram 5. Desci o 0. Vai dar 7. 49. Sobra 1. Pode parar aqui se quiser. Pode parar com 2 casinhas. 2 números decimais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode me mandar uma mensagem que eu gravo um novo vídeo, tá? Beijos, bons estudos, bom feriado, né, que tá chegando. E até a próxima.